Salve, salve meus amigos da Execução Fiscal em Curso, mais uma Flash Live. Uma live assim, 5, 10 minutinhos no máximo, fica comigo para repercutirmos a um ponto de vista. Meu cabelo tá estranho hoje, cortei o cabelo. Repercutirmos assuntos importantes aqui sobre a advocacia nas execuções fiscais, como ter resultado nessa advocacia, nesse nicho peculiar das execuções fiscais. É um nicho que a gente está meio caminho entre o tributário e o processo civil. Os tributaristas nos consideram processualistas e os processualistas nos consideram tributaristas. De todo modo, nós aqui num conflito de identidade estamos tentando ter resultado nessa advocacia nas execuções fiscais, e eu como juiz há muitos e muitos anos nessa matéria, né, nesse tipo de processo, venho compartilhando com vocês muitos insights, respostas a dúvidas. Agora eu lembrei que eu tenho umas caixinhas para responder daqui a pouco mais. E aí, sempre respondendo com insights, dúvidas pontuais sobre a advocacia nas execuções fiscais, tudo para que vocês compreendam, consigam maximizar, né, a sua atividade, seus resultados nestes importantes processos. E eu não quero dizer aqui que é só advocacia privada. Muitos procuradores, advogados públicos acompanham os conteúdos, me perguntam, porque eu sempre ensino com as regras do jogo. Eu sempre ensino entendimento do Supremo, entendimento do STJ, entendimento principalmente do meu tribunal, aqui o TRF da 4ª Região, e como os juízes em geral pensam na situação não tratada pela jurisprudência das cortes superiores. Daí que todo esse conhecimento, essa prática, ela não visa apenas, não é, a advocacia privada, também resolve muitas dúvidas e inquietações de procuradores públicos. Inclusive lá no TAR tem vários alunos que são advogados públicos. Hoje até me questionaram aí, não é? Uma equipe aí de uma autarquia está querendo entrar lá no TAR. E aí eu resolvi aqui trabalhar com vocês um assunto. Precisamos estudar para gerar resultado? Eu vou contar uma historinha. Quando eu terminei a minha graduação, né? Eu estava esperando ali ser emitida a carteira da OAB, fui trabalhar num escritório, né? Tinha terminado isso. A gente termina a faculdade é estagiário. Quando termina a faculdade, a gente, né, até terminar é estagiário. Depois é desempregado, né? Tava tentando arranjar um emprego para encaminhar a vida. E eu fui trabalhar num escritório de advocacia tributária. Trabalhei durante alguns poucos meses lá. E o advogado, o dono, o chefe lá, dizia assim: eu não preciso estudar para saber. Ele falava assim: eu não preciso estudar. Que erro bobo, né? Que erro bobo que vocês seguramente não cometem. Sempre aqui o perfil está à disposição para a gente estudar, aprender juntos. Como eu falei na live de ontem, muitas situações, problemas, assim, dúvidas, assim, coisas que eu nunca até pensei a esse respeito, eu sou chamado a responder e também conhecer, né? Sempre tentando aprender junto com vocês. Então isso é muito legal, é uma via de mão dupla. E ele falava: eu não preciso estudar para ter sucesso, para eu conhecer, para advogar. Um erro muito bobo, vocês não fazem isso. E os alunos e seguidores aqui, alunos de outros cursos meus, tem muitos depoimentos gravados lá no meu canal, e eu separei algumas historinhas assim para compartilhar com vocês, porque daqui a pouco mais nós temos a terceira aula, né? A terceira aula, a aula mais bombástica do nosso treinamento gratuito Resolvendo a Execução Fiscal. E eu falei esses dias já que eu participei do congresso no final de semana, e muitos painelistas, palestrantes tocaram ali nos assuntos de execução. Eu quase ia falar, digo, não, preparei esse assunto para os meus seguidores lá do Execução Fiscal em Curso. Vou deixar reservada essa surpresa que eu vou apresentar para vocês, coisa que vocês nunca viram explicado desse modo em nenhum outro lugar, inclusive em curso pago. Se tiverem visto, eu desafio, me comentem aqui, que eu tenho certeza que não viram. Bom, então de todo modo fica o convite para daqui a pouco mais nós estarmos juntos no nossa terceira aula mais importante do nosso treinamento. Mas eu separei algumas pinceladas de algumas histórias de sucesso
de alunos que, diferentemente do meu antigo chefe, né, estudam para saber, estudam para conhecer, estudam para ter resultado, estudam para ter estratégia, estudam para alavancar os resultados na sua advocacia tributária. A Ana, uma querida aluna, seguidora, eu sempre converso com ela. Ela é do norte do país, não lembro exatamente o estado, mas a situação do estado do Amapá, uma execução fiscal do estado do Amapá, e o cliente dela, ela tinha um crédito tributário, um débito tributário parcelado. E é interessante que esse débito que foi parcelado, ele teve o parcelamento rescindido por inadimplemento. Ela foi aluna do Bootcamp, que foi um curso de imersão que eu dei ano passado, e aí ela foi aluna lá e olha, ela anotou tudo bem certinho, os marcos temporais. Esses dias me perguntaram de novo, a súmula 248 do TFR, que diz que o prazo prescricional ele recomeça, né, assim que inadimplido o acordo, ou seja, o credor não tem a discricionariedade protrair, né, prolongar a causa de suspensão da exigibilidade. O credor não tem essa prerrogativa. E ela, considerando os marcos temporais, o cliente dava como perdido e ia ter que pagar aquele débito tributário que, de outro lado, estava gravando lá um imóvel que era muito importante para a vida lá interna daquele determinado cliente dela. E aí, o que aconteceu? Ela considerou e percebeu que, aplicando a técnica correta, a contagem correta do prazo prescricional, deu mais de 5 anos. Interessante que não foi nem prescrição intercorrente, foi prescrição antes da execução, né? Ao longo da tramitação do crédito, antes da execução fiscal. Então teve prescrição, como a gente popularmente chama, né? Prescrição do crédito. E aí conseguiu uma vitória importante para o cliente. O cliente nem imaginava que ia conseguir, achava que ia perder o imóvel, achava que ia, né, ter que pagar aquilo, pagar um parcelamento para se livrar da execução fiscal. Então era um problema, e aí que é o bacana desse trabalho, que alavancou a atividade da Ana e salvou muito possivelmente o funcionamento daquela empresa, e tudo dentro das regras do jogo, dentro das regras do STJ, até foi um entendimento do TFR que continua sendo válido na jurisprudência atual. Então, muito legal esses casos de sucesso. Assim como eu compartilhei hoje, o Oswaldo, ele gravou uma entrevista comigo, tá também no YouTube, quem quiser pode procurar lá no meu canal. O Oswaldo compartilhou hoje mesmo umas cópias, uns trechinhos, né, de uma decisão, e ele já tinha me comentado, né, nessa live, que ele tinha arguído uma prescrição, mas era uma prescrição intercorrente, logo depois, né, do ajuizamento da execução. E ele foi, na verdade, aluno da Thalita, né, ele frequentou lá o Tax Day, que foi um congresso lá em abril, finalzinho de abril, que eu participei em São Paulo, capital. Foi um congresso muito legal, muito disruptivo, nada formal, muito legal, assim, de quebrar realmente assim as ideias. E aí o Oswaldo participou lá, conversei com ele, né, no intervalo, inclusive, e ele, olha, fiquei ouvindo, foi a melhor coisa do mundo ter participado desse congresso. E o senhor falou lá que, né, eu, no caso, que tinha que pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, e ele começou a olhar aqueles processos que o cliente até não acreditava que ia conseguir baixar, e ele conseguiu extinguir execuções, tudo dentro das regras do jogo. Foram 17 milhões de reais hoje, ele me comentou, tudo aplicando, digamos, um viés, uma nova forma de enxergar os institutos que muitas vezes a gente não domina, que nem meu antigo chefe falava lá, né? Ele não precisava estudar para saber, a gente precisa estudar para saber. Todos nós precisamos estudar. Eu estou sempre estudando todos os dias execuções fiscais, e vocês também por tabela, porque sempre acompanham os nossos trabalhos por aqui. E o meu trabalho por aqui é muito engraçado a gente conviver com vocês. Uma querida amiga, seguidora, Nelly, ela disse o seguinte, que ela coloca os fones de ouvido, vai na manicure, coloca os fones de ouvido, deixa rodando ali o meu feed, as meus lives, enfim, os meus conteúdos, vários conteúdos com áudio, vídeo. Coloca o fone de ouvido ali no tempo ali que ela fica na manicure, ela fica ouvindo. E ela diz, olha, alguma vez, daqui a pouco vai aparecer uma situação que tu falou num conteúdo, num vídeo, numa resposta, numa live, vai aparecer um caso. E a situação interessante dela, né, fabulosa, assim, ela diz, olha, eu recebo muitos clientes de outros estados, de outros escritórios, assessoro outros escritórios, porque ela tem muita mais intimidade com a execução fiscal, consegue resultado, e isso alavanca, então,
alavanca muito a advocacia dela centrada, ela diz, 90% do escritório é execução fiscal. Assim como o Diego, outro aluno que é uma criatura fantástica, né? Aluno, já está em vários vídeos, de vários cursos aí no YouTube, e ele disse que começou, né, com a recuperação tributária e agora percebeu que a execução, o jogo é diferente, né? Afinal de contas, na execução, a gente não precisa vender uma tese, a gente não precisa criar uma oportunidade tributária, a gente não precisa, olha, você nunca pensou nisso aqui e agora pode aproveitar essa determinada tese. Às vezes até criando uma tese. Na execução fiscal é diferente. O problema vem, a bomba vem pronta para ser desarmada ou minimizados os prejuízos, né? Uma redução de danos, para usar um termo mais da área médica, né? Uma política de redução de danos. Tentar minimizar os prejuízos. Então, por isso que eu sempre falo da importância do controle do passivo fiscal. A gente precisa estudar isso tudo para saber. O Diego também um querido aluno, sempre trocando ideias lá no nosso TAR, na primeira edição, ele está na primeira edição também do TAR. Então é muito legal a gente estar juntos, assim, acompanhando o desenvolvimento de vocês, a alavancagem, enfim, como o conhecimento resolutivo técnico consegue proporcionar resultados muito legais. E resultados muito legais também eu vou deixar agora para encerrar nosso bate-papo, muito rapidinho, acho que já extrapolei os meus 10 minutos. A lista de espera recebeu hoje cedo um e-mail com um cupom para garantir vaga e também um desconto muito especial, mas é válido apenas até hoje à meia-noite, 23h59 para falar bem a verdade. Então, hoje, se você está inscrito na lista de espera para a segunda edição, reabertura do TAR, que acontece amanhã na quinta-feira, 19h47, abrem as inscrições para a segunda edição do TAR. Se você está na lista de espera, já garante vaga, não precisa concorrer com o pessoal, né, que vai abrir amanhã as inscrições, e tem lá um cupom bastante especial, já que você estava comprometido e com ideia mesmo de mexer e alavancar. Afinal de contas, como aquele meu chefe, é preciso estudar, né? Diferente dele, melhor dizendo, é preciso estudar para conhecer, é preciso estudar para ter resultado, todos nós precisamos. Tá bom, pessoal? A Lucélia entrou aí, ó. Lucélia, estava falando de ti, minha querida. Teus exemplos muito positivos servem sempre como inspiração para todos nós, para mim e para todos nós. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam. A live fica gravada aqui para consulta posterior. E se você está na lista de espera, não deixe de aproveitar o cupom que vai esgotar hoje, meia-noite, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.